Sem chuva, 8 estados do Norte e do Nordeste batem recorde de seca dos últimos 40 anos, diz Semadem. 8 estados das regiões Norte e Nordeste enfrentam neste ano a pior seca desde 1980 por causa da falta de chuvas: Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Os dados são do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, ligado ao governo federal, e foram compilados a pedido do G1. Eles levam em conta os registros de volume de chuva, em milímetros, de toda a sua base histórica, que teve início em 1980. A falta severa de chuvas agrava a situação dos rios da região, que enfrentam uma seca persistente, com consequências para a população local, como desabastecimento de comida e água e prejuízos à navegação. O cenário tem relação com o El Niño atípico e com o aquecimento global. É com preocupação que observamos a notícia da pior seca que atinge 8 estados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil em 4 décadas. Baseando-nos nos dados fornecidos pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, fica evidente que a carência de chuvas atingiu níveis críticos, impactando tanto o meio ambiente quanto as vidas das comunidades locais. A situação atual é alarmante e multifacetada, pois não se trata apenas de uma questão de abastecimento de água e alimentos. Os rios, que são vitais para a região, como o Negro e o Solimões, que formam o rio Amazonas, estão sendo afetados de forma severa. O que torna essa situação ainda mais preocupante é a rapidez com que esses rios estão perdendo seu volume. O que impacta negativamente na agricultura e ameaça o abastecimento da região e a produção de energia. O contexto da seca extrema é resultado de uma combinação de fatores, incluindo um El Niño atípico e as consequências das mudanças climáticas globais. Isso serve como um alerta concreto para a influência das ações humanas no clima e no meio ambiente. A seca está relacionada ao aquecimento do Oceano Pacífico e à distribuição de calor no Oceano Atlântico Norte, fatores que estão inibindo a formação de nuvens e, consequentemente, a ocorrência de chuvas. As perspectivas futuras não são alentadoras, uma vez que se espera que o período de seca se estenda além do período tradicional, atingindo janeiro. Isso significa que o recorde de estiagem pode se estender para outras áreas do mapa, agravando ainda mais a situação. Portanto, é imperativo que as autoridades e nós como sociedade adotemos medidas de conservação de água, uso responsável dos recursos hídricos e investimento contínuo em políticas de combate às mudanças climáticas. A seca no Norte e Nordeste é um claro chamado para que repensemos nossa relação com o meio ambiente e ajamos de maneira consciente antes que seja tarde demais. Guerras no mundo. Quantos conflitos estão ativos neste momento? Abaixo está um resumo das principais guerras ativas ao redor do planeta. Segundo informações do Conselho de Relações Exteriores, são guerras entre estados, como no caso da Ucrânia, guerras civis em que facções definidas contam com o apoio de diferentes estados, como na Síria, ou conflitos que estão atualmente ativos no mundo. Os conflitos internos, as situações de extrema instabilidade política ou as chamadas guerras às drogas, ou aos grupos criminosos, não foram levados em conta. Guerra entre Israel e Hamas. Conflito Azerbaijão versus Armênia em Nagorno-Karabakh. Guerra Rússia versus Ucrânia. Guerra da Síria. Guerra civil no Iêmen. Cidade Ocidental, 25 de outubro de 2023. Caro editor. Neste momento crítico, não posso deixar de refletir sobre a intensificação dos conflitos em nosso mundo. De Gaza à Ucrânia, da Síria a Nagorno-Karabakh, o cenário global é marcado por uma série de tragédias humanitárias que me obrigam a considerar meu papel como cidadão do planeta. Cada conflito carrega consigo um fardo de sofrimento humano, deslocamentos em massa e perdas devastadoras. Apesar dos esforços da comunidade internacional para promover a paz e a segurança, é claro que ainda enfrentamos desafios significativos. As Nações Unidas alertam que estamos entrando em uma nova era de conflito e violência, onde as guerras não são mais exclusivas entre estados, mas envolvem uma multiplicidade de atores, tornando o quadro global ainda mais complexo. Portanto, a necessidade de solidariedade global, diplomacia eficaz e assistência humanitária é mais premente do que nunca. Minha voz e minhas ações importam, e juntos podemos pressionar por soluções pacíficas,
apoio humanitário e a promoção de um mundo onde a paz seja a norma. A mudança começa com a conscientização e o compromisso. Vamos nos unir para buscar um futuro mais pacífico e seguro para todos, atenciosamente. 58% dos ataques à escola dos últimos 20 anos ocorreram em 2022 e 2023. 6 em cada 10 ataques a escolas brasileiras nas últimas 2 décadas ocorreram entre 2022 e 2023. Os dados são de um levantamento feito por pesquisadores da Unicamp, que fazem parte do GEPEN, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral. O que aconteceu? De 2001 até outubro de 2023 foram registrados 36 ataques a escolas públicas ou privadas no país. 11 aconteceram neste ano e 10, em 2022. O levantamento leva em consideração os episódios de violência cometidos por alunos ou ex-alunos das instituições de ensino, com a intenção de causar morte e que tenham sido planejados. O relatório é assinado pela professora da Unicamp Thelma Vinha e foi publicado pelas organizações de sobrescrito 3 e B3 Social. O 36º ataque ocorreu na manhã de ontem, 23, na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Um aluno da unidade atirou contra 3 estudantes, uma morreu e 2 ficaram feridas. O jovem foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa. O discurso de ódio e a falta de regulação nas redes sociais são apontados como alguns dos motivos para a explosão no número de casos. A notícia de que 58% dos ataques a escolas nos últimos 20 anos ocorreram em 2022 e 2023 é profundamente alarmante, portanto, reflete uma tendência crescente de violência nas instituições de ensino no Brasil. Esse dado, proveniente de um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp, demonstra a urgência de abordar essa questão com seriedade e eficácia. Esse aumento acentuado no número de ataques a escolas nos 2 últimos anos é um alerta para a sociedade e as autoridades. As escolas são locais destinados à educação, crescimento e desenvolvimento de nossos jovens. Assim, ataques a essas instituições representam uma ameaça não apenas à segurança física, mas também ao bem-estar psicológico de estudantes, professores e funcionários. Essa triste estatística nos obriga a refletir sobre as causas subjacentes desse aumento da violência nas escolas. Como resultado, surge a necessidade de investir em medidas preventivas, como segurança reforçada e suporte psicológico para alunos. Além disso, é crucial que haja uma abordagem sistêmica para enfrentar a violência nas escolas, envolvendo a comunidade, as famílias e as instituições de ensino em um esforço conjunto para garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado. Em um momento em que a educação já enfrenta desafios significativos, como a pandemia e a desigualdade no acesso à aprendizagem, é fundamental que o país se una para combater essa crescente onda de violência em nossas escolas. Portanto, a segurança e a integridade dos estudantes devem ser prioridades absolutas, e medidas concretas devem ser tomadas para reverter essa tendência alarmante. Isso inclui a implementação de programas de prevenção à violência, o aumento da conscientização nas comunidades escolares e a colaboração entre instituições governamentais e a sociedade civil para garantir que nossas escolas sejam espaços seguros e acolhedores para todos.